E a vontade de Deus é que nós vivamos aqui nessa terra como vencedores, amém? Então o Senhor nos chama para isso. Só que o vencedor segundo o mundo, quem é o vencedor segundo o mundo, irmãos? O vencedor segundo o mundo é alguém rico financeiramente, não é verdade? O vencedor segundo o mundo é alguém completamente bem sucedido. É isso? Sim, como outras coisas, né? Então talvez o vencedor segundo o mundo é alguém que tem muitos bens, muitas posses. Mas nós cremos que há o vencedor segundo Deus. E o vencedor segundo Deus é aqueles que estão em Cristo, amém? Então diga para o seu irmão ao lado, fala para ele, você já é um vencedor em Cristo. Amém. Vamos orar então pela palavra dessa noite. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti esse momento da palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre aquilo que é a verdade que o Senhor tem para nós. Queremos andar segundo a ótica do Senhor, e não segundo a ótica desse mundo, porque nós vivemos para glorificar o Teu nome e Te agradar aqui nessa terra. Quem concorda com isso, diga amém. Jesus, durante a sua vida aqui na terra, durante o seu ministério, Ele desenvolveu relacionamento com 3 tipos de pessoas. Diga assim: multidão, seguidor ocasional e o discípulo. Então, quem são os 3? O alvo de Deus é que você seja um discípulo. Esse é o alvo de Deus. Então, Jesus deu uma ordem aos discípulos de que eles deveriam ir e fazer o quê? Discípulos. Então, ser um discípulo é o alvo de Deus para todos nós. Agora, há uma condição para ser discípulo. Algumas condições, na verdade. Então a palavra diz lá em João 13, verso 35, diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Diga assim para o irmão que está ao seu lado, fala para ele: você tem que me amar, hein? Diga para outro irmão, fala para ele aí, você tem que me amar. Amém? Quem é discípulo, vive em amor. Mas às vezes não é difícil amar, sim ou não? Pois é. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito. E aí então, se você dá muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Então aqui vemos outra condição. Quantos querem ser discípulos? Tem que dar fruto. Amém? Então diga para o seu irmão, tem que dar fruto. Lucas 14, 27 diz assim a palavra: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, o que acontece? Não pode ser meu discípulo. Irmão, hoje eu sei que é uma palavra que não é aquela palavra de muito glória a Deus, aleluia. Mas é importante que você ouça. Amém? Então você está aqui, você deixou a sua casa, deixou outras atividades, né, para estar aqui. Então que você esteja com o seu coração aberto para receber da palavra do Senhor. Então nós vemos aqui que é uma outra condição para ser discípulo. Qual que é? Tomar a cruz. Então a multidão não é discípulo. O seguidor ocasional não é discípulo. Mas eu quero que você compreenda um pouco a diferença de cada uma dessas classes, desses tipos de relacionamentos que o Senhor teve. O primeiro deles foi a multidão. Então esse foi o primeiro nível de relacionamento de Jesus. João 6, 2 assim: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos.
Então vemos aqui que a multidão ela seguia a Jesus por causa daquilo que Jesus podia o quê? Oferecer. E nesse sentido há algo de errado, sim ou não? Não. Ora, sabemos que Jesus fez aquilo que ele viu o Pai fazendo. Então, Jesus operou aqui sinais, maravilhas, abençoou pessoas, então consequentemente a multidão vinha atrás dele. Só que a motivação da multidão era apenas por aquilo que Jesus podia oferecer a ela. A partir do momento que Jesus não pode me oferecer nada, eu não tenho compromisso, eu não tenho envolvimento com Jesus. Ou seja, é um nível raso. E nos dias de hoje, existe a multidão, sim ou não, queridos? Existe. Ou seja, eu quero Jesus porque eu quero as bênçãos de Deus. Tem problema você querer as bênçãos de Deus, sim ou não? Não. Deus quer te abençoar mesmo. Amém? O problema é quando nós queremos um relacionamento com o Senhor, visando apenas aquilo que Ele pode nos oferecer, aquilo que Ele pode nos dar. Então, a motivação da multidão era apenas essa: eu quero Jesus por aquilo que Ele pode me dar. Então, muitos vêm a Jesus porque estão desempregados e querem um emprego. Há um problema nisso, de vir a Jesus por esse motivo? Não. O problema é quando nossa relação com Ele se baseia apenas nisso. A partir do momento que eu conquistei aquilo que eu queria, então meu relacionamento com Ele se distancia, porque eu não preciso mais dele. A multidão, ela então é aquela que precisa do Senhor por causa de um problema no casamento. Talvez você veja a Jesus por causa de um problema no seu casamento, ou de relacionamento, na sua família, na sua casa. Tem problema isso? Não. O problema é quando, a partir do momento que as coisas se resolvem, você então resolve se distanciar de Jesus. Os irmãos estão compreendendo? Então a multidão tinha um relacionamento com o Senhor raso. Nos dias de hoje, a multidão se refere àqueles que não querem um real compromisso com Jesus. Isso acontece muitas vezes a pessoas que às vezes elas estão participando da vida da igreja, aí está chegando o batismo nas águas, aí o líder de célula vai lá: e aí, querido, chegou a sua hora, vai ter batismo. Aí qual a resposta de muitos? Eu não sei se é isso mesmo, não sei se chegou a minha hora. Por quê? Porque ainda não quer um compromisso real com o Senhor. Infelizmente vivemos dias onde muitos seguem ao Senhor como multidão, não se dispõem a contribuir, não se dispõem a estar nos cultos aos domingos, não se dispõem a servir ao Senhor. E como dito aí hoje no recado, dia 4 nós teremos reunião aqui para quem serve nos ministérios da igreja e quem deseja servir, talvez ainda não esteja servindo. Portanto, a multidão aqui entendemos que ela vinha apenas para o quê? Receber. Diga assim: a multidão só queria receber. Então elas vinham ouvir o Senhor, aí o Senhor multiplicava os pães e os peixes e eles ficavam felizes. Por quê? Receberam algo. E o Senhor quer abençoar mesmo. Mas acredite, esse nível de relacionamento não era a prioridade de Jesus no dia a dia. Mas a prioridade de Jesus era quem, irmãos? Quem era, irmãos? Diga aos discípulos. Então, o relacionamento do Senhor com a multidão era um relacionamento distante, era um relacionamento esporádico. Há pessoas que ainda hoje vivem num relacionamento esporádico com o Senhor, sim ou não? Tem. Quando der tempo eu vou para a igreja, se não der também não tem problema, Jesus me ama, aleluia, glória a Deus. E Jesus ama mesmo.
Só que o Senhor quer que você seja um verdadeiro discípulo. Amém, igreja? Então, o que define o comportamento da multidão é o quê? É a busca das suas próprias necessidades. Aquilo que ela precisa, aquilo que está querendo naquele momento. Então, existe multidão, pessoas que se relacionam assim com o Senhor. Um relacionamento distante, frio, não tem compromisso com a igreja do Senhor, não se envolve com a igreja do Senhor, não tem compromisso com o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, amém, querido? A igreja é o corpo de Cristo. Quando você tem compromisso com a sua igreja, você está falando o seguinte: eu tenho compromisso com o Senhor. Sabia disso? Porque a igreja é a expressão de Cristo na terra. Quando eu falo igreja, irmãos, não é uma placa, não é uma estrutura, não. Eu estou falando gente, família espiritual. Isso é ser igreja, amém? Então, qual o problema de ser multidão? Normalmente, ser parte da multidão denuncia falta de maturidade. Alguém ainda imaturo em Deus, alguém ainda infantil, espiritualmente falando. Infelizmente, irmãos, vivemos dias onde estar numa igreja é como se fosse ser um consumidor. Ou seja, estou indo lá na igreja, mas o som achei meio alto, o ar-condicionado estava quebrado, não cuidaram do meu filho direito, vou procurar outro lugar que atenda melhor aos meus requisitos. Ou seja, eu não estou preocupado com o que eu posso fazer pela igreja, e sim o que ela pode me oferecer. Essa é uma característica da multidão. Eu estou pensando em mim, o que pode fazer por mim, e eu não penso no que eu posso fazer pela causa do Evangelho. Porque pela causa do Evangelho, quem é aqueles que se dedicam? Diga, os discípulos. Amém, igreja? Eu sei, hoje não é uma palavra de muito glória a Deus, aleluia. Mas é importante que você compreenda essa distinção de classes. Então, o que leva alguém, então, pastor, a ser multidão? Muitas vezes, uma pessoa, ela faz parte da multidão porque ela se decepcionou com alguma igreja, se decepcionou com alguma estrutura, com algum líder, ela está ferida por algo que aconteceu na vida dela, numa igreja, então agora ela fala: olha, eu até quero Jesus, mas eu não quero saber de compromisso com a igreja. Você conhece alguém assim? Ou seja, eu até busco a Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, mas de igreja eu estou fora. É triste, infelizmente coisas assim acontecem, mas jamais deveria nos impedir de acreditar na igreja do Senhor. Amém, querido? Porque o Senhor atua nessa terra através da sua igreja. Outros fazem parte da multidão por causa de medo. Medo do quê? Medo da decepção, medo de ser manipulado. Infelizmente, pode acontecer isso em algum lugar, mas isso também não nos justifica diante de Deus, porque eu preciso entender, Deus está movendo na terra nesses dias. Quantos creem nisso? E o meu papel não deve ser de alguém distante do Senhor, distante daquilo que é o propósito de Deus, mas envolvido, servindo e vivendo como um discípulo, porque esse é o chamado de Deus para todos nós, amém, irmãos? Que mais? Falta de compromisso. Há pessoas que elas fazem parte da multidão, porque elas não querem um compromisso real com Deus. Ou seja, eu até amo o Senhor, eu até quero ter um relacionamento com Deus, mas eu não quero muito compromisso, não. Então tem um nível de compromisso que eu aceito, né? Quero ir lá no culto, domingo, ouvir uma palavra, vou para minha casa e tá bom. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quantos receberam a Jesus como Salvador? Diga amém. Mas deixa eu te dizer, quantos receberam como Senhor também? Amém?
Ora, se Ele é o Senhor, eu sou um servo. O servo não faz o que ele quer, ele faz aquilo que o seu Senhor quer. Amém? Portanto, eu preciso então compreender que me comprometer com o Senhor é simplesmente reconhecer que eu sou servo e Ele é o Senhor da minha vida. Quando eu compreendo isso, as coisas mudam. Eu não vivo mais uma vida cristã descompromissada. Eu vivo uma vida comprometida. Então os meus interesses, nesse ano, irmãos, nós estimulamos para você colocar alvos, mas os seus interesses devem estar em primeiro lugar envolvidos com os interesses de Deus, com aquilo que o Senhor chamou você, aquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida. Posso ouvir amém? Agora, na multidão isso não vai acontecer. Fazendo parte da multidão, realmente não flui. Eu vou viver aquilo que o Senhor projetou, entendendo que em primeiro lugar eu preciso sair da multidão. Amém? Então, se você ouviu aqui e falou: puxa, pastor, eu acho que eu estou nesse grupo aí, não se sinta condenado. Amém? Não estou aqui para condenar você não, mas só para alertar você que a vontade do Senhor é que você viva como um discípulo nessa terra. A segunda classe que nós vemos, o segundo grupo, são seguidores ocasionais. Diga: seguidores ocasionais. Esse nível aqui eram aqueles que se relacionavam com o Senhor, eles se aproximavam do Senhor para ouvir conselhos da parte dele. Então, um exemplo que nós temos é o exemplo de Nicodemos. Então, ele não era propriamente da multidão, tinha um relacionamento mais próximo com Jesus. Ele procurou Jesus na madrugada, mas ele não tinha realmente o compromisso de obedecer aquilo que era a instrução do Senhor para ele. O fato dele procurar o Senhor de noite, de madrugada, provavelmente deixava explícito a sua vergonha de interagir com o Senhor. Ou seja, é aquele tipo que eu creio, mas o meu compromisso é até um ponto. Eu estou seguindo o Senhor até esse determinado nível. Além daqui para mim não dá. Então o relacionamento de Nicodemos com o Senhor era mais próximo do que a multidão, mas não o suficiente para se tornar um discípulo. Então alguém que interagiu com o Senhor, ouviu do Senhor, se aconselhou com o Senhor. Outro exemplo que nós temos é o exemplo do jovem rico. Ele não fazia parte da multidão, ele simpatizava-se com o Senhor Jesus. Ele chegou a interagir com o Senhor e observou tudo aquilo que ele cumpria, as leis, os mandamentos. Ou seja, era alguém que realmente até acreditava. Mas quando o Senhor colocou para ele um padrão de renúncia, o que aconteceu? Ele retrocedeu. Então quem é o seguidor ocasional? O seguidor ocasional é aquele que está comprometido até determinado nível. Chega um nível que ele faz o quê? Retrocede. Ou seja, para mim aqui já deu, pastor, já vim até o meu limite. A partir daqui não dá. São pessoas que às vezes procuram até mesmo conselhos da liderança, muitas vezes são assíduos, participativos, mas tem um problema: quando a cruz aparece, qual que é a resposta? Retrocede, recua. E ser discípulo, a gente entende que é o que, irmãos? É tomar a sua cruz. E esse é um chamado de Deus, não é só para um líder, para um pastor, não, mas para todo aquele que é crente. Amém? Então se você crê no Senhor, o chamado é para você também. Outra característica desses irmãos é o individualismo. Ou seja, quando a gente fala sobre individualismo, irmãos, nós precisamos compreender que isso não combina com a vida da igreja.
Ou seja, eu quero o Senhor, quero Jesus, eu quero Deus, mas ninguém opina na minha vida, ninguém fala na minha vida. Pois é, isso não é de Deus. Por quê, irmãos? O Senhor nos chama para andarmos em comunhão, posso ouvir, amém? O Senhor nos chama para andar em unidade. Não tem espaço para o individualismo. Então, o seguidor ocasional, ele coloca como prioridade as suas opiniões, os seus próprios pensamentos. Muitos fazem até compromissos, alianças, mas até um determinado ponto. Quando começa a ficar desconfortável, o que ele faz? Ele retrocede. Não quer estar completamente comprometido. Isso é algo muito sério, irmãos, porque todos nós invariavelmente teremos momentos que a cruz vai aparecer nas nossas vidas, a decisão de renunciar a algo vai aparecer nas nossas vidas, mas a escolha cabe a nós. Então, ser um seguidor ocasional não é o projeto de Deus para você. Posso ouvir um amém? Não é. Porque o relacionamento mais próximo do Senhor é com os discípulos, aqueles que querem realmente estar comprometidos, aliançados com o Senhor. Lá em João 6, verso 52, é interessante como vemos aqui alguns seguidores ocasionais reagindo ao que o Senhor diz. João 6 diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6,66. À vista disso, muitos, quantos irmãos? Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Amém? Irmão, Jesus foi abandonado. Jesus foi abandonado. Então hoje eu sei que a palavra é uma palavra, né, para levar você a um posicionamento. Pastor, que palavra forte é essa? Vou embora. Aconteceu com Jesus, mas você não vai embora não, amém? Aleluia. Mas aconteceu com o Senhor. Se com o Senhor as pessoas resolverem ir embora, os discípulos, que na verdade eram seguidores ocasionais, ou seja, eu estou seguindo enquanto está bom, enquanto está gostoso, enquanto eu estou aprovando. A partir do momento que eu não gostei, que eu não aprovei, eu vou embora. Isso é um discípulo, sim ou não? Não, isso é um seguidor ocasional, ou seja, é um discípulo de acordo com a ocasião. Mas você é chamado para ser um discípulo em todo o tempo. Amém, querido? O seguidor ocasional, no dia mau, ele para, ele desiste. E deixa eu te contar, mesmo você sendo um filho amado de Deus, abençoado, quantos são? O dia mau vai vir para você também. A aflição vem, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, problemas aqui nessa terra, todos nós vamos passar. Não quero ser um profeta do caos não, mas é verdade. A grande questão é, como que você vai responder a esses momentos? Infelizmente, muitos, diante da luta, diante do problema, abandonam o Senhor, abandonam a igreja. Fala, estou com luta demais, pastor, quando as coisas melhorar eu volto. Não, é aí que você tem que vir.
É aí que você precisa se apegar ao Senhor. Quando a coisa fica mais difícil, é ou não é verdade? Quando a coisa fica difícil, não é hora de você se afastar. Não, aí é hora de você se aproximar ainda mais. É hora de você ser mais intenso ainda. E eu gosto, porque a palavra diz que quando esses seguidores ocasionais, aqui dito discípulos, eles vão embora, aí Jesus olha para os seus discípulos e fala: vocês querem ir também? Já facilita aqui a nossa vida. E aí então, Pedro se levanta e fala o quê? Senhor, aonde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém? O discípulo entende isso. Ele não tem para onde ir. Então, até mesmo no dia difícil, ele sabe: eu não tenho para onde ir, eu vou permanecer em Cristo Jesus. Hoje é dia de célula, mas eu estou desanimado, aconteceu um problema. Pois é nessa hora que você vai ser avaliado, se você é um discípulo ou um seguidor ocasional. O seguidor ocasional fala: não, tive um problema sério demais, hoje eu vou ficar aqui em casa chorando, debaixo do cobertor. O discípulo fala o que? Senhor, minha vida é para a tua glória, a minha vida é para o Senhor. Eu escolho no dia difícil permanecer, eu escolho no dia mau continuar. Acredite, é o dia que você ganha crédito, é o dia que você cresce espiritualmente. Sabia disso? Quando a conta lá do banco está cheia, que nem de alguns irmãos aqui, aleluia. Quando a família, todo mundo está bem, saudável, você olha lá para a célula, frutificando, as coisas fluindo na sua vida, só alegria, aí você fala: eu sou servo de Deus, aleluia, Senhor, Tu és na minha vida, glória a Deus. Mas a grande checagem é o dia mau, é o dia que a conta não está tão boa assim, é o dia que às vezes há problemas em casa, é o dia que parece que as coisas para você nada dá certo. Nesse dia você fala: não, eu vou permanecer, eu vou permanecer no Senhor, eu vou permanecer servindo ao Senhor, eu vou permanecer na comunhão dos santos. Acredite, nesse dia você é mais cheio ainda do Espírito. Nesse dia você é como se elevasse o seu nível espiritual, porque são nesses momentos que muitas vezes o diabo ele lança situações na nossa vida para nos fazer parar, retroceder, e nós permanecemos. Nesse momento você fica ainda mais forte em Deus, porque não é qualquer coisinha que vai te tirar do foco, não é qualquer coisa que vai te tirar daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Posso ouvir amém? Então, não permita esse ano, querido, que coisas façam você retroceder. Não permita que, tive um probleminha lá com o irmão da célula, ele esqueceu o lanche, fiquei chateado, que não vai ter lanche no final. Não, perdoa o irmão. Amém? Estou chateado, pastor, com a minha esposa, tive um problema, discutimos, estou avaliando se eu vou para o culto. É aí que você tem que vir. É nesse dia, porque esse dia vai ser glorioso. Você sabia disso? Precisamos aprender isso, amém, irmãos? Agora, quem é que anda nisso? O discípulo, porque o seguidor ocasional segue de acordo com as circunstâncias. É ou não é verdade? Terceiro e último grupo são dos discípulos, ou que nós chamamos de vencedores. Primeiramente, é importante que você entenda que ser um crente vencedor, ser um discípulo, não deveria ser para nós uma opção. Na verdade, o Senhor te chamou para ser um discípulo. Amém? A palavra diz: ide fazei, não é ide fazei frequentadores do culto, não é ide e fazei pessoas apenas irem para o encontro com Deus. Não, é ide fazei discípulos. Então, o alvo de Deus, diga assim: o alvo de Deus é que eu seja um discípulo.
Agora, ser um discípulo é uma decisão. Diga, decisão. Ou seja, eu decido. É algo que eu me proponho. Que ao você sair hoje do culto aqui, você vai sair falando o quê? Eu vou ser um discípulo. As coisas vão mudar esse ano na minha vida, aleluia. Ou seja, é uma decisão, é uma postura que você tem. Porque nós cremos que os crentes vencedores vão reinar com Cristo aqui no milênio. Vão reinar com Cristo aqui nessa terra. Cremos que os vencedores serão arrebatados, amém? Então são os discípulos vencedores que vão receber a recompensa. Nós cremos que já estamos salvos em Cristo. Você crê que você já está salvo em Cristo? Que a salvação não depende das suas obras. A salvação é pela fé, é pela graça. É um presente que Deus te dá. Agora, receber a recompensa da parte do Senhor é para quem é discípulo. É para quem é vencedor. Quantos vencedores tem aqui? Então, em primeiro lugar, o primeiro passo que eu preciso ter para ser um discípulo, diga assim, é aceitar a cruz. Então, pastor, como é que eu sei se eu já sou um discípulo? Em primeiro lugar, você precisa entender o quê? É preciso aceitar a cruz. Lá em Lucas 14, 27 diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, é impossível ser discípulo se não se dispõe a tomar a cruz. Então, o que é nesse caso, pastor, tomar a cruz? O que é sofrer? O que é esse tomar a cruz, segundo aqui o Senhor está falando? Em primeiro lugar, eu preciso entender que a cruz na minha vida, ela vai trazer a consciência de que eu sou perdoado, amém? Em Cristo você é perdoado. Em Cristo Jesus você já é abençoado com toda sorte de bênçãos, amém? Ou seja, a morte de Cristo na cruz, ela providenciou tanta coisa para a nossa vida, tantas bênçãos na nossa vida. Mas há um segundo aspecto da cruz, que além da cruz nos substituir, porque quando Jesus morre na cruz, ali Ele é o nosso representante e nos substitui. Agora eu preciso entender que Cristo vive através de mim. Por isso que o apóstolo Paulo disse o quê? Que agora já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo viver em mim é o que? É ter essa consciência. Eu vivo uma vida crucificada. Amém? Quantos são batizados nas águas aqui? Levanta a mão. No dia do seu batismo nas águas, não sei se você lembra disso, vou te recordar. O que você fez? Você foi sepultado para este mundo. Morreu para este mundo. Você participou da morte de Cristo. E você se levantou para viver em novidade de vida. Viver uma vida para a glória de Deus. Então, essa cruz, irmãos, porque muitos confundem o que é cruz, né? Então a pessoa está com uma enfermidade, ela está enferma, ela fala, essa aqui é a cruz que eu vou ter que carregar, a diabetes, até o fim da minha vida. Diga assim, não, isso não é cruz não. Ah, pastor, a minha cruz é o vício, eu tenho um vício que eu não consigo largar esse vício, é a minha cruz. Isso é cruz, irmão, sim ou não? Não. Pastor, eu sei qual que é a minha cruz, é porque eu nasci pobre. Essa é a cruz que eu vou ter que carregar até o final da minha vida pelo jeito. Isso é cruz, sim ou não? Ah, pastor, falou sobre cruz, eu entendi. Cruz é a minha esposa, ela é uma cruz na minha vida. É meu marido, pastor. Isso é cruz, sim ou não? Não é. Diga assim, a cruz é a vontade de Deus. Então aquilo que eu entendo que é a vontade de Deus para a minha vida, a partir desse momento aquilo se torna cruz para mim. Amém? Por isso que dia após dia você vai ter que tomar a sua cruz. Isso fala de quê? De você fazer aquilo que é a vontade de Deus.
Esse é o preço de ser um discípulo. Porque, irmãos, todos os dias vai aparecer a sua vontade e vai aparecer a vontade de Deus, é ou não é verdade? E aí então você quer fazer algo, mas aí Deus fala, ó, isso aí não é minha vontade para você não. E aí você fica num dilema. E agora, Senhor, o que eu faço? Eu quero fazer a tua vontade, mas isso aqui também é bom demais. E aí então, você vai ter que decidir. Carregar a sua cruz ou não? Fazer a vontade de Deus ou não? Porque vai conflitar. A sua vontade com a vontade de Deus vai conflitar, e deixa eu te contar, vai conflitar diversas vezes. Diversas vezes. Quanto mais imaturo em Cristo somos, mais a nossa vontade conflita com a vontade de Deus. E aí então eu preciso entender que a cruz é o entendimento que Deus me traz para que eu viva uma vida para agradar a Deus. Nós falamos aqui que o seu cônjuge não é cruz, amém? Mas você sabia que a partir do momento que você casou, pastor, não sei, eu casei, mas é tanto problema no casamento, será que ele é vontade de Deus para mim? Deixa eu te contar, depois que casou é vontade de Deus sim, amém? Ah pastor, mas a comida dela não é boa, será que é vontade de Deus mesmo? Deixa eu te contar, é vontade de Deus sim, porque já casou, amém? Observação, não estou falando aqui de casos extremos, amém? A gente vive tantas situações de violência contra a mulher, não estou falando algo nesse sentido. Obviamente, recomendamos a determinada situação que não tem o que fazer, um risco de vida, é melhor que se separe. Mas se não tem ameaça de morte, aleluia, se você está casado, em nenhum momento a sua esposa pegou a faca para você, fica tranquilo, ela é a vontade de Deus para a sua vida, amém? Então continua sendo vontade. Pastor, ela nunca tentou algo contra mim, mas eu já vi ela orando para o Senhor me levar. Então, mas aí ela delegou para Deus isso, não para ela, então também tem que continuar. Então, a sua decisão de ser um discípulo, de fazer a vontade de Deus, é que vai determinar se você é um vencedor ou um perdedor. Posso ouvir o amém? Agora, uma vida de cruz, presta atenção nisso, estou encerrando já a mensagem, irmãos. Uma vida de cruz não é uma vida triste. Ah, pastor, então seguir a Jesus é triste demais, porque é sempre fazer a vontade de Deus. E quem disse para você que fazer a vontade de Deus é ruim? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Mas há irmãos que ainda são tão imaturos que eles ainda acham o mundo melhor do que viver na presença de Deus. Para o mundo isso é normal. O mundo vê você aqui no domingo à noite, você pode estar em vários lugares, você está aqui congregando, buscando ao Senhor. Para o mundo é perda de tempo, desperdício. Você sabia disso? O mundo passa aqui na frente, olha para você e fala, deve estar doidinho para sair daí e fazer alguma coisa. Mas está aí, obrigado. Não, você está aqui com prazer, amém? Porque fazer a vontade de Deus é algo que nos traz prazer. Óbvio, se você tem o Espírito em você, se você é alguém que quer ser esse discípulo do Senhor. Então diga assim, fazer a vontade de Deus não é sofrimento. Fazer a vontade de Deus é alegria, é paz. Amém, irmãos? Ou seja, é algo que eu quero. Vai acontecer situações da sua vontade se opor à vontade de Deus? Vai, naturalmente isso acontece. Mas conforme você vai vivendo como um discípulo, você vai vendo cada vez mais, sempre que a vontade de Deus aparece,
automaticamente você fala: aleluia, Senhor, minha carne não gostou muito, mas eu quero a tua vontade, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. Amém? Agora, essa é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. É Deus quem faz essa obra. Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quantos sabem que o Senhor começou uma boa obra na sua vida? Diga amém. Ele começou uma obra, mas Ele vai estar continuando essa obra. Deus está fazendo essa obra na sua vida. Ah, pastor, mas eu queria ser que nem o fulano. O fulano, ele é a paz em pessoa, ele é cheio de Jesus, ele se parece tanto com Cristo. Pois é, mas você está também nesse caminho, amém? Deus está trabalhando na sua vida. Seja paciente, mas responda. Responda. Quando a sua vontade se opor à vontade de Deus, faça aquilo que é a vontade de Deus. Comece orando, pedindo a Deus para que Ele te dê mais fome pela presença dEle, que Ele quebrante a sua alma, que Ele molde você. Sabe, o nosso Deus é um Deus prático. Deus está trabalhando na sua vida, mas o nosso Deus, Ele é um gentleman, é um cavalheiro. Ele não vai fazer aquilo que você não quer. Amém? Deus, até aqui, a partir daqui eu não quero mais. Tudo bem, mas qual é o problema? Você não vai avançar, você não vai viver aquilo que o Senhor até mesmo planejou para a sua vida. E não é porque Ele é mau não, Ele te ama. É porque na verdade você não vai ter maturidade para viver o que Ele tem, o que Ele quer. Compreende isso? É como se minha filha chegasse: papai, os anos estão passando, mas eu quero ser sempre a sua nenenzinha, sempre a sua criança. Mas os anos vão passando, vai chegar uma hora que eu falar: vamos lá, você tem que finalizar seus estudos, você tem que trabalhar, você tem que sonhar, projetar, viver a sua vida, porque o papai e a mamãe não vai estar sempre aqui, não é verdade? Agora, se ela fala: não, mas eu quero ser sempre uma criança, não quero amadurecer, ela vai desfrutar aquilo que uma vida de adulto pode proporcionar para ela, sim ou não? Não. Por quê? Porque não se dispôs a crescer, não se dispôs a amadurecer. O Senhor te chama para você crescer, amém, querido? O Senhor te chama para amadurecer nele. Sabe, Paulo diz, né? Quando eu era menino, eu vivia, pensava, fazia como menino, mas chegou um tempo que eu não sou mais menino, eu sou homem, e as coisas mudaram. Amém, querido? Isso fala o quê? De um processo em Deus, de um crescimento em Deus, e isso o Senhor tem para nós. Agora, esse crescimento vem quando? Quando as situações surgem. Deixa eu te contar, querido, se as coisas que demonstravam imaturidade na sua fé há 10 anos atrás continua da mesma forma, é porque você não amadureceu. Deus te ama, sim ou não? Ama, mas Deus vai confiar coisas maiores àqueles que amadurecem, àqueles que crescem, aqueles que têm um potencial para falar: Deus, não sou mais aquele menino, não sou mais aquela menina espiritualmente falando, agora eu sou um homem de Deus, agora eu sou uma mulher de Deus. Isso acontece quando nós respondemos aos tratamentos de Deus, amém? Então, o trilho do vencedor no final do evangelho, fechando o seu ministério, e agora eu vou encerrar a palavra de verdade. Jesus orienta a igreja a ir e fazer discípulos, Mateus 28, 19, 20, ide portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui o Senhor dá uma instrução, que nosso chamado é ir e fazer discípulos. Como? Batizando. Depois de ser batizado, é preciso ensinar a guardar. Ensinar a guardar o quê? A palavra. Aquilo que o Senhor ensinou, aquilo que o Senhor nos deixou. Como igreja, nós temos um trilho do vencedor, um caminho do vencedor.
Agora no mês de fevereiro, nós teremos os cursos da igreja acontecendo. E eu creio, querido, que essa é uma oportunidade para você amadurecer, para você crescer em Deus. Porque você vai se expor à palavra. Quando você se expõe à palavra, você recebe, internaliza a palavra. Acredite, situações virão para checar a palavra que você recebeu. E depois que você recebeu, você precisa andar na palavra, se posicionar na palavra. Agora, como é que você vai responder a palavra se você nem sabe a palavra, nem entende a palavra de Deus? Não quer dizer que o curso vai tornar você um discípulo, amém? O que o torna um discípulo é o seu relacionamento íntimo com o Senhor. Mas é fundamental que você não caminhe sozinho. É fundamental que você fale: não, eu quero aprender mais da palavra, eu tenho fome de Deus, eu quero aprender mais do Evangelho. E eu creio que os cursos da igreja podem abençoar você muito nisso, para que você aprenda e guarde os ensinamentos do Senhor, amém? Nossas aulas em fevereiro, a partir do dia 12, será todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Teremos 2 cursos acontecendo, o cursão, que é um curso, podemos dizer assim, mais elementar para a sua fé cristã. Então, traremos aqui diversos temas que são assim, cruciais para a sua vida. Falaremos sobre princípios da palavra, falaremos sobre transformação da alma, você vai ouvir sobre o reino e a volta de Jesus. Você vai ouvir diversos temas que vão edificar você. E temos também o CTL, que é para aqueles que já fizeram cursão no ano passado e que agora então querem avançar. Ah, só faz o CTL quem quer ser um líder na igreja, pastor? Não, é para quem quer mais de Deus, amém? É para quem quer caminhar como discípulo, crescendo no Senhor, exposto à palavra, e assim crescendo na revelação, e portanto respondendo cada vez mais aquilo que o Senhor tem para a sua vida, amém, querido? Então quero deixar esse desafio para você, porque nós estamos num tempo como igreja, cremos que esse é o ano de multiplicação, amém? E nós avançaremos para a glória de Deus. Você crê nisso? Agora, isso só será possível se você entender e cooperar com a pregação do Evangelho, com o reino de Deus, cooperar com a sua igreja, entender que nós estamos aqui num só propósito. Posso ouvir amém? Fique em pé. Aleluia, aleluia. Eu quero que você feche seus olhos por um instante. Eu quero que você